Continuamos o nosso estudo do capítulo 6 do livro do Gênesis, o capítulo que constata uma humanidade completamente corrompida. E Deus, contemplando esse quadro catastrófico, decide renovar toda a face da terra. O verbo é forte: exterminar todos os seres vivos, e alguns vão escapar. Nós nos detivemos demoradamente, aliás, foi quase o encontro anterior todo, em cima dessa expressão, versículo 6. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor. Deus se arrepende? Foi a pergunta que fizemos e investigamos muitos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas o principal que eu pedi para vocês sublinharem foi o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Estamos somente recordando, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Aquele que é a verdade de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Esse versículo deve ser refletido, memorizado, guardado no coração de vocês, ad nauseam, ou seja, até a exaustão, porque ele é que é o critério para nós compreendermos o texto de Gênesis capítulo 6. Eu me arrependo de ter criado o homem. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra. E continua o versículo 7, já estamos na aula de hoje, diz o texto: e disse: exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. Recordando ainda o nosso encontro anterior, Deus se arrepende, entre aspas, em dois sentidos. Quando Ele adverte da possibilidade de um castigo, de uma tragédia, de uma desgraça, e aplaca a sua cólera e retira a sua ameaça. E citamos um exemplo muito simples. Se você não estudar e você não for aprovado na escola, você, meu filho, que está preguiçoso, que está tirando notas vermelhas, que está na iminência de ser reprovado, se você não for aprovado, você vai ficar de castigo, não vai sair do Distrito Federal, não vai entrar de férias, vai perder a mesada, vou tirar o computador e assim por diante. Pois não é que o menino estuda, feito um abençoado, e passa em primeiro lugar, aí a mãe diz: ah, bom, aquilo que eu desejava fazer, eu vou me abster de fazer. É nesse sentido que se diz com relação a Deus, e Deus se arrependeu do castigo que ele havia prometido fazer, porque a condição que ele colocou para que o castigo não fosse executado se manifestou. E citamos somente, é sempre bom recordar, 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, arrependo-me de ter feito rei a Saul, ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Eu vou me corrigir, esse texto aqui ilustra o arrependimento de Deus no outro sentido. Já que citamos, vamos falar o primeiro sentido do Deus se arrependeu, ou eu me arrependi. Quando o Senhor realiza algo bom e a criatura que não corresponde ao chamado de Deus desvirtua, dá um sentido diferente, diverso daquele querido por Deus. E o texto então manifesta a reprovação de um Deus exigente, de um Deus que é santo e cria o ser para a santidade,
e não pode suportar o pecado, que é o antônimo da santidade, para a qual Deus criou aquele ser. Portanto, Deus se arrepende de ter criado. Deus reprova aquilo que a criatura faz, que desvirtua o sentido original que Deus deu, que Deus atribuiu, que Deus direcionou para o qual direcionou aquela criatura. De novo, o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, eu sou Deus e não homem, e Deus não se arrepende, é o homem que se arrepende. Vejamos aqui, precisamos citar agora Êxodo capítulo 32, versículo 14. De novo, aquele exemplo da mãe que faz uma ameaça. Se você não estudar, se você não obedecer, se você não tirar notas boas, se você não fizer aquilo que é a sua obrigação, eu terei que tomar tal atitude. Estou advertindo você. Ocorre que a criança, percebendo aquela ameaça, leva a sério o conselho da mãe e faz exatamente aquilo que ela devia fazer. Cumpre com a sua obrigação. E a mãe, então, desiste, pelo menos por enquanto, de executar aquilo que, por amor para o bem da criança, ela pretendia executar. Êxodo, capítulo 32, versículo 14. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, Deus deseja destruir o povo. Deus deseja exterminar o povo. E Moisés intervém. E Moisés suplica, a partir do versículo 11, porque, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo, que tirastes do Egito com vosso poder e a força de vossa mão. Não é bom que digam os egípcios, com um mau desígnio os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se o vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Vejam, eu acho que aqui, na frase de Moisés, nós já temos a explicação do arrependeu-se do castigo que ele pretendia executar. Abandonou a decisão de executar o que ele havia prometido, a sua ameaça. Todos juntos, versículo 14. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Ficou claro o arrepender-se de Deus com relação ao mal que ele, ao castigo que ele pretende executar, mas ele diz não com o propósito de um Deus que quer. O que ele quer, na verdade, quando ameaça, é que a criatura se arrependa. O que a mãe pretende quando ameaça o filho, em castigá-lo, em privá-lo da mesada, das férias, de sair de casa, etc., ela não deseja isto. O que ela deseja, na verdade, é, dizendo isto, que o filho se arrependa, que o filho volte atrás, etc. Está claro? Está claro? Mas esse é o sentido de arrepender-se de algo que ele anunciou que iria fazer. No livro do Gênesis, capítulo 6, é o arrependimento por ter criado o homem. Esse arrependimento, repito, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, não é um arrependimento no sentido humano. Oh, mas que frustração, eu quebrei a cara. Oh, não tem nada a ver com isso, porque Deus não se arrepende porque ele não é homem. O que significa então essa expressão de Gênesis capítulo 6, versículo 7, eu me arrependo de os haver criado? É uma expressão que traduz a exigência da santidade de Deus, que não pode suportar o pecado. Dizendo de outra forma, mais mastigadamente, reprovo o mal que essa criatura manifestou. Eu a fiz boa, a intenção foi boa, mas dado que essa criatura, por ter sido criada à minha imagem e semelhança, dei-lhe o poder tremendo do livre-arbítrio, poder que foi mal utilizado. E depois do pecado de Adão, o pecado se multiplicou em toda a face da terra, de sorte que, por favor, versículo 5,
a maldade dos homens se tornou grande na terra, todos os seus pensamentos estavam continuamente voltados para o mal. Então, a palavra-chave para nós compreendermos essa categoria que, aplicada a Deus, não pode ser interpretada ao pé da letra, porque Deus não é homem para se arrepender, é o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Muito bem. Depois dessa recordação, vamos então ao versículo 8. Versículo 8. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Encontrar graça. O que significa essa expressão? No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 30, nós temos uma expressão que é muito comum entre os judeus. Era e ainda é. Quando se diz que uma pessoa encontrou graça diante de Deus, é muito mais do que o sentido, digamos assim, brasileiro, tupiniquim, que se dá à expressão encontrar graça. Não, eu me agradei de tal pessoa, mas que pessoa simpática. Não, mas o primeiro contato foi altamente positivo. Não, não é esse o sentido, não. O que significa, vamos ler o que o arcanjo Gabriel disse à bem-aventurada Virgem Maria, Lucas capítulo 1, versículo 30. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Encontrou graça aos olhos do Senhor, Gênesis capítulo 6, versículo 8. O que significa? Deus considerou Noé justo, no meio de uma geração perversa. E Nossa Senhora, com muito mais razão, afinal de contas, lá no versículo 28 do mesmo primeiro capítulo de Lucas, ave cheia de graça. É uma expressão que só aparece uma única vez na Bíblia. Uma única criatura que teve esse privilégio de ser chamada de completamente inundada da graça de Deus, repleta, transbordante da graça de Deus, na qual só existe a graça de Deus. É o sentido de que caritomene, de cheia de graça. Vamos ver também Ló, no famoso episódio de Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19, versículo 19, não foi somente Noé que encontrou graças aos olhos do Senhor, mas existe um paralelo tremendo entre Ló e Noé, porque Noé foi o único do seu tempo, claro, com os parentes, a esposa, os filhos, Sem, Cã e Jafé e suas respectivas esposas, mas somente dele se diz que foi o único que encontrou graças aos olhos do Senhor, e sua família se salvou graças a ele, e por causa dele. Eles não encontraram graças aos olhos do Senhor, somente o patriarca Noé. Muito bem, Gênesis capítulo 19, versículo 19, já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando minha vida, vede, eu não me posso salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Vosso servo encontrou graça diante de vós. Ló era um justo. Aliás, somente ele escapou. Todos vocês sabem da famosa oração de Abraão em favor da cidade de Sodoma. E se lá tiver 50 pessoas justas? Tá bem, se tiver 50, eu não destruirei a cidade. O Senhor, não se incomode, mas e se tiver 45? Tá bem, se tiver 45, eu não vou destruir. Senhor, não fique com raiva não da minha insistência, mas não se irrite não, mas e se tiver 40? Vai baixando, e se tiver... E na verdade não tinha nem 5, somente Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E olha que a esposa vai se transformar numa estátua de sal, daqui a pouco. Então não tinha nem 5 justos. Nem 5 justos. Então, podemos até considerar, foi o único que escapou foi Ló.
Ló, sua esposa, que vai morrer daqui a pouco, e as duas filhas que vão com ele para a montanha. Poderíamos citar outros textos também de personagens do Antigo Testamento que encontraram graça aos olhos do Senhor. Moisés, Ruth, enfim, não vamos citar esses textos todos. Eu citei apenas alguns, somente para ilustrar o que significa encontrou graça aos olhos do Senhor. Ele era um justo. Ele era uma pessoa perfeita aos olhos de Deus. Tanto é, voltemos agora a Gênesis capítulo 6, tanto é que o versículo 9 consolida essa interpretação. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Atenção, por favor, Noé andava passeando Deus do lado direito ou do lado esquerdo, os dois de mão dadas. Não é isto. Andar com Deus significa viver na fidelidade a Deus. Ou seja, sua existência toda é marcada pela obediência, pela submissão, pela docilidade, pela abertura, pela entrega, pela confiança em Deus Todo-Poderoso. Bem, vejam o confronto. Agora leiam o versículo 9, em confronto com o versículo 5. E isso faz do capítulo 6 do livro do Gênesis um capítulo particularmente dramático. O capítulo 3 e o capítulo 4 e o capítulo 5 tratam, sim, da humanidade de Adão até Noé. Mas o pecado não tinha se multiplicado com tanta virulência, com tanta agressividade, com tanta, eu diria, intensidade. Aqui nós chegamos ao extremo de uma humanidade completamente pervertida. Quando a humanidade chega ao cúmulo de ter apenas um único justo, um único homem que agrada a Deus, que encontra graça aos olhos do Senhor, a gente percebe que aquilo, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, sim, sem dúvida alguma, é grave, mas já foi pior. Já foi pior porque, sim, com o crescimento da iniquidade, da violência, da multiplicação, da criativa sistematização, articulação do mal com tantas facetas, há muitas pessoas retas e santas nos dias de hoje. Mas no tempo de Noé, não. Somente ele. Lembram há 3 ou 4 encontros atrás, quando a gente percebeu os irmãos de Noé? Noé não foi filho único, ele teve vários irmãos. Vamos dar uma olhadinha, por favor. Parece-me que no capítulo 5, versículo 30, após o nascimento de Noé, Lameque, que não é aquele outro lá, não. Após o nascimento de Noé, Lameque, que é o seu pai, viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. E eu fazia a seguinte pergunta, quem lembra? Sim, mas e os irmãos dele, coitadinhos, não vão entrar na arca? Por que não entraram na arca? A explicação está no versículo 6 de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, Gênesis capítulo 6, versículo 5. A maldade dos homens era grande na terra, e todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Parece, e não é ferir o texto, que a conclusão não pode ser outra. Também os irmãos de Noé enveredaram por essa senda tenebrosa. Não é? Também eles praticaram, eles se incluíram nesta sentença horrível. Muito bem. Então, ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Dê uma olhada agora, veja esse versículo, Gênesis 6, versículo 10,
E dê uma olhada em Gênesis 5:32. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês descobriram aí alguma coisa estranha? Estranha não, mas repetida. É uma repetição. Gênesis 5:32 diz, com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. E de novo em Gênesis 6:10, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Como explicar essa repetição? É muito simples. Nós temos aqui 2 mãos. 2 textos que foram escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes. Aliás, todo o capítulo 6 até o capítulo 7, 8 e 9, nós temos 2 narrativas que foram fundidas. Uma narrativa mais antiga, chamada Javista. A outra narrativa mais recente, chamada sacerdotal. Fonte Javista, fonte sacerdotal. 2 mãos, 2 teologias, 2 fontes que narraram o mesmo fato, o mesmo acontecimento, a mesma tragédia que foi o dilúvio. Bem, continuando, versículo 11. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Confiram agora esse versículo com o versículo 5. E eu faço uma pergunta a vocês. Confrontem o versículo 5 com o versículo 11. O que é que vocês constatam? Repetição. Não teria muito sentido uma única pessoa escrever algo e mais na frente repetir isso? Isso é uma prova, uma das muitas provas de que os capítulos de 6 a 9 são o resultado de uma fusão de 2 relatos, que não são contraditórios, é bem verdade. Mas você percebe atentamente que aqui a gente percebe coisas repetidas. Isso de forma alguma põe em xeque a credibilidade do texto, ou, pior ainda, a inspiração do texto sagrado. Para nós é irrelevante saber quem escreveu. É dogma de fé, é verdade de fé, que quem escreveu, não importa quem, e não importa quando, escreveu inspirado pelo Divino Espírito Santo. E se o mesmo relato foi escrito por várias pessoas, o que interessa é que houve um momento em que esses relatos foram colocados juntos, harmoniosamente, ainda que aqui, ali ou acolá, com um enfoque não identicamente aquele dado pelo outro que descreveu o mesmo fato, é um relato com palavras diferentes, enfocando aspectos diferentes, detalhes diferentes, mas ambos inspirados por Deus. Muito bem. Vamos agora ao versículo 12. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda a criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Por favor, dê uma olhada agora para o versículo 5. E o que é que vocês percebem? Repetição. Não vou mais entrar em detalhes, porque o comentário eu já fiz no versículo anterior. Então Deus disse a Noé: eis chegado o fim de toda a criação diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Dê uma olhada agora no versículo 7. E o que vocês perceberam? Repetição. O desavisado olha e diz: mas Deus não falou, e por que precisou repetir? Mas será que Noé tinha a memória fraca, etc? Não é isto. É que aqui a gente vai percebendo, a palavra melhor para definir isso é coxa de retalhos. Todos vocês sabem o que significa uma coxa de retalhos.
Você pega vários retalhos e vai costurando, enfim, um pedacinho aqui com um pedaço do outro, etc. Assim, os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis. Porque são o resultado de vários relatos. Foram várias mãos que relataram o mesmo fato. E depois o texto se tornou esse texto colcha de retalhos. Muito bem, o versículo 13 não precisa de explicação, porque a explicação já foi dada no versículo 7. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira resinosa. Dividi-la-ás em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. Eu pediria a vocês que em silêncio confrontassem esse versículo 14 com o versículo 18 que ainda não estudamos, para que vocês me digam se tem alguma coisa que não bate. Gênesis 14 com Gênesis 18. Olha o olhar clínico de vocês. No versículo 14, o Senhor Deus diz só para ti. No versículo 18, mais alguém vai entrar na arca. Farei aliança contigo, entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Bem, a coxinha de retalhos. O redator do versículo 14 considerou oportuno colocar somente Noé. Já o outro redator da coxinha de retalhos aqui do versículo 18 incluiu também a família de Noé. A família próxima, não os irmãos de Noé, só a esposa de Noé, os filhos de Noé e as suas 3 noras. E eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados. Um côvado equivale a 44 centímetros. Agora vamos saber, seu Brito, eu pedi ao senhor para estar com a calculadora, e vocês também peguem as calculadoras nos celulares e em outros lugares, nos tablets, e calculem aí 300 vezes 44 centímetros, 132 metros. Exatamente. Então, comprimento, como diz na linguagem matura, de frente a fundo, né? Comprimento. Muito bem. Sua largura de 50 côvados. Então, multipliquem 50 por 44. Quanto? 22 metros. E sua altura de 30 côvados, evidentemente. 30 vezes 44. Quanto? 13 metros e 20. Perfeito. Eu li num documentário, uma ONG, uma instituição, acho que era dos Estados Unidos da América. Eles construíram uma arca mesmo, com essas exatas dimensões, e a arca vai estar em agosto no Brasil. Ela vai ancorar no Rio de Janeiro, se não me engano. Tem a fotografia dela, né? No Google Imagens, vocês dizem Arca de Noé, Rio de Janeiro, enfim, vocês vão ver essas exatas dimensões. Ela vai vir em agosto. Alguém construiu a arca com essas medidas. Farás no cimo da arca uma abertura com a dimensão de um côvado. Um côvado. Então vejam, 44 centímetros. Lá em cima. Porás a porta da arca a um lado, e construirás 3 andares de compartimentos. Então são 3 níveis, né? 3 andares. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Então aqui nós temos uma realidade muito mais dramática.
o pecado dos homens, que atinge toda a criação, leva o Senhor Deus também a renovar não somente a humanidade, e o resto da humanidade que vai escapar são aqueles que vão entrar na arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos com as respectivas esposas. Mas todas as criaturas, com exceção daquelas que vão entrar na arca, vão desaparecer. O texto é bem claro. Todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu, tudo que está sobre a terra morrerá. 18. Mas farei aliança contigo. Atenção, essa aliança, ela tem 2 momentos. A palavra do Senhor, antes de o dilúvio acontecer, e a promessa que ele faz depois que acaba o dilúvio. E como sinal dessa promessa de que ele não vai fazer mais isto, de que Deus não vai mais repetir a dose, de que Deus não vai destruir a humanidade com o dilúvio, é o arco-íris que ele vai colocar. Mas isso é um pouquinho mais para frente, vamos deixar para lá o arco-íris. Então, farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Pronto, aqui estão os únicos seres humanos que vão escapar do dilúvio. Somem, por favor, quantos seres humanos? 8. 8 gravaram. Agora vamos para o Novo Testamento. Lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, de 17 a 21. Eu pediria a todos vocês, a versão eletrônica, destaquem o versículo 21. Os que têm a Bíblia à mão, papel, sublinhem o versículo 21, porque vamos chegar lá. Senhoras catequistas aqui presentes, senhores catequistas, esse texto da primeira carta de São Pedro é extremamente importante para recordar as crianças que se preparam para receber os sacramentos, a pais e padrinhos que se preparam para o batizado dos seus filhos e afilhados. Esse evento dilúvio foi interpretado já pelos apóstolos como uma alusão ao sacramento do batismo que salva. Há determinadas denominações protestantes, atenção internautas, que dizem, batismo não é necessário, por isso eles não batizam crianças. Relativizam até certo ponto o batismo. Não, é apenas um rito de entrada na nossa igreja, mas o importante é a fé, porque batismo não salva. Não é verdade. Jesus diz, Marcos 16, quem crer e for batizado, será salvo. E esse texto, da primeira carta de São Pedro, é de fundamental importância, e leio para vocês, capítulo 3, a partir do versículo 17. Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram através da água. Esta água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição
de Jesus Cristo. Prefiguração. Ou seja, lá atrás, aconteceu um fato que já era figura, que já lembrava, que tipificava, que era uma recordação remota daquilo que um dia vai acontecer. Aliás, toda a Bíblia está marcada por isto. O nosso estudo sobre o Apocalipse, versículo por versículo, é uma prova cabal disso. Mas foram centenas de textos do Antigo Testamento evocados por São João, colocados por São João, lá no último livro da Bíblia, de realidades tiradas dos profetas e também de muitos outros livros da Bíblia, verdadeira prefiguração. Prefiguração. Pois bem, números, imagens, animais, etc., tudo prefiguração. Muito bem, então, esse texto é muito importante. Porque vocês, não sei se vocês já perceberam em alguns batistérios de igrejas paroquiais, catedrais, basílicas, no mundo todo, a preocupação de que o batistério, o local do batismo, seja octogonal. Batistério de 8 lados. Quem já viu um batistério octogonal, levante a mão. Pois bem, acredito que muitas paróquias aqui do Distrito Federal, mas com toda certeza, milhares e milhares do Brasil, têm o batistério sob forma octogonal. Porque, por causa de Gênesis, capítulo 6, versículo 18, e primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 21. Então, o que está para acontecer com a humanidade é símbolo do batismo. Se a arca é símbolo da igreja, por quê? Porque a arca é o local, a realidade dentro da qual a humanidade, em número de 8, escapa. E a igreja salva os homens administrando o sacramento do batismo. Liberta os homens que estavam condenados à ruína, à destruição, à condenação, etc. Entenderam o paralelo? Entenderam? Então nós temos a arca, símbolo da igreja, 8 pessoas, símbolo da humanidade que é salva pela igreja. Lembrem-se também que 7 é plenitude, e 7 mais 1, plenitude das coisas aqui na terra, e 7 mais 1 é 8, é símbolo, portanto, da eternidade. Se 7 é a totalidade das realidades aqui presentes, 7 dias da semana, 7 dons do Espírito Santo, 7 taças, 7 selos, 7 pragas, 7 trombetas, lembram do Apocalipse? 8 é 7 mais 1, portanto é símbolo da eternidade, e o batismo nos torna filhos de Deus, pela graça de Cristo na força do Espírito Santo. O batismo já nos torna herdeiros do reino dos céus, para usarmos a expressão do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8. Muito bem, avançamos o nosso estudo então, Gênesis capítulo 6, versículo 18, a humanidade. De tudo o que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. Compreende-se por que macho e fêmea? A reprodução, a perpetuação da espécie. Não pode ser macho com macho, nem fêmea com fêmea. Qualquer semelhança diante dos problemas atuais não é mera coincidência. Não é mera coincidência. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são 2, mas uma só carne. Portanto, macho e fêmea, para que vivam contigo. Versículo 20. De cada espécie de aves, e de cada espécie de quadrúpedes, e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhe possas conservar a vida. Alguém percebeu alguma coisa estranha? Compare o versículo 19 com o 20. Repetido. Está repetido. Quer dizer, não é repetida a linguagem,
mas o assunto, a coxa de retalhos. Que na verdade não torna o texto feio, pelo contrário, é até bonito, porque a gente percebe duas redações, dois enfoques, duas maneiras de enxergar o fato, no caso, a ordem de Deus. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer, e armazená-las-ás, para que te sirvam de alimento, a ti e aos animais. Agora confrontem o versículo 21 com o versículo 18. Descobriram alguma coisa? No versículo 21, o narrador, que é o mesmo do versículo 14, faze para ti, preocupa-se apenas em garantir a sobrevivência, a alimentação de Noé. Só que Noé não está só. Portanto, não há contradição entre o versículo 21 e o versículo 18. O versículo 18 tem 8 bocas para comer. 8 bocas. 8 pessoas que precisam sobreviver. 8 pessoas que devem se alimentar. E no versículo 21 só aparece uma pessoa. Bem, aqui está o relato do prelúdio, por assim dizer, do dilúvio. Muito bem, deem uma olhada agora no começo do capítulo 7. O Senhor disse a Noé: entra na arca. Só temos um único versículo entre o 21, depois dessas ordens particularizadas, desses detalhes. Olha, quem vai entrar na arca? Você, sua esposa, seus filhos e as respectivas esposas, os animais, etc. Cuidem também dos provimentos, né, da comida suficiente e assim por diante. E somente o versículo 22, em um único versículo, bem genericamente, Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Não se diz quanto tempo ele gastou, não se diz com quem ele edificou esta construção monumental. Digo monumental porque para aquele tempo devia ser algo fabuloso. E não foi da noite para o dia. Bom, o autor sagrado não considerou necessário entrar nesses detalhes. A propósito, no Novo Testamento, peguemos, por exemplo, Marcos e Lucas. Marcos e Lucas. Vocês descobrem alguma coisa no Evangelho segundo Marcos e no Evangelho segundo Lucas sobre o nascimento de Jesus, sobre a infância de Jesus, sobre a adolescência de Jesus, ou sobre qualquer coisa de Jesus antes dos 30 anos de idade? Dê uma olhada. Lucas e Marcos, João e Marcos. Evangelho segundo João. Você tem um prólogo, página 1384, no princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus. É uma reflexão sobre a procedência divina de Jesus, a pré-existência eterna de Jesus. Jesus é Deus antes que o mundo fosse criado, ele já existia, Deus com o Pai, no princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, enfim, mas não fala do nascimento dele, enfim, aliás, quando no mesmo capítulo, Jesus já aparece com 30 anos de idade. Repare, por exemplo, no versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus. Pois bem, Jesus, no Evangelho segundo João, não se diz nada da infância dele, do nascimento dele, da adolescência dele. Aliás, não se sabe nada em São João de Jesus, desde que a Virgem concebeu até os 30 anos de idade de Nosso Senhor. Vamos agora a São Marcos. Vamos ver se em São Marcos temos alguma informação de Jesus novinho, de Jesus nascendo, de Jesus, a infância de Jesus. Nada.
página 1322. Jesus já aparece no versículo 9, com 30 anos de idade, para ser batizado. Porém, Mateus e Lucas, aí sim, aí eles falam de São José, falam de Nossa Senhora. Em São Lucas nós temos a Anunciação, Nossa Senhora visitando sua prima Santa Isabel, ambas grávidas, a outra 6 meses na frente. O nascimento de Jesus é descrito por São Mateus e por São Lucas, a apresentação do menino Jesus no templo, por São Lucas, a apresentação no templo, o massacre dos inocentes, a fuga para o Egito, enfim, depois a volta do Egito, e Jesus se fixa, os magos do Oriente, Jesus se fixa em Nazaré por decisão de São José e de Nossa Senhora, Jesus aos 12 anos de idade, alguma coisa, portanto, da sua adolescência, e depois, praticamente só se diz em Lucas capítulo 2, que o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É a única informação que nós temos de Nosso Senhor, da sua adolescência, da sua puberdade e até aos 30 anos de idade. Mas por que São Marcos não disse nada da infância de Jesus, do nascimento de Jesus? Por que São João também não disse nada? Bem, porque a preocupação era outra. Nosso Senhor cuidou para que essas informações aparecessem apenas em Mateus e em Lucas, e não em Marcos e em São João. Eu fiz essa digressão somente para lembrar que determinadas coisas, que determinados detalhes, que não são tratados em muitos eventos da Escritura, em muitas narrativas da Escritura, isso de forma alguma empobrece o texto. Veja, Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Aí vem o curioso, mas eu queria saber quanto tempo, coitadinho, quanto tempo, se ele envelheceu, se ele teve algum ataque do coração, quantas pessoas o ajudaram, onde ele foi arrumar tanta madeira, se ele desmatou para denunciarmos ao IBAMA. Olha, pelo amor de Deus, não entre nesses detalhes, porque isso é absolutamente irrelevante. Deus sabe o que faz, e em determinadas coisas, quando não são tratadas, é porque Deus considera que não são, digamos assim, estritamente necessárias para a nossa fé. Há determinadas coisas que são tratadas com muita sobriedade, e essa é uma delas. Muito bem, então, terminamos o capítulo 6. No próximo encontro, nós trataremos do dilúvio propriamente dito. Mas, atenção, uma surpresa. Nós vamos começar o próximo encontro, daqui a 15 dias, se Deus quiser, fazendo uma leitura de uma narrativa anterior à Bíblia. Uma narrativa pagã, mítica, de um dilúvio, narrado pela mitologia babilônica. Babilônia, atenção, quando falarmos de Babilônia, lembrem-se sempre do atual Iraque. E quando falarmos de Pérsia, lembrem-se do atual Irã. Os dois próximos, né? Então, antes de Abraão, havia muitos relatos de um evento de proporções universais, de proporções planetárias, isto é, do nosso planeta, uma narrativa de um dilúvio. A humanidade muito antes de Abraão, já tinha informações de que aconteceu esse evento espantoso, esse dilúvio. Ele já era do conhecimento dos povos pagãos anteriores aos judeus, anteriores a Abraão. O desavisado induz logo, infere logo. Está vendo? Então o relato do dilúvio na Bíblia é nada mais, nada menos do que uma imitação, uma cópia barata dessas narrativas pagãs. Não, a leitura não é essa não. É exatamente o contrário. Exatamente porque a humanidade, não sabendo exatamente descrever esse evento que era do conhecimento de todos, portanto, um evento que era transmitido de gerações em geração, de geração em geração, mas na mitologia, ele foi descrito como uma intervenção de uma punição dos deuses.
O paralelo é o mesmo. Quem vai à Grécia, ou quem nunca foi à Grécia, mas estudou, e nós estudamos isso cabalmente, quem estudou a história do mundo antigo, a história dos egípcios, a história dos romanos, a história dos assírios, a história dos babilônios, o que é que a gente descobre? Mitologia. Os deuses que brigam entre si, que arengam entre si, que fazem sexo com mortais, etc., que têm inveja um do outro, enfim. Mitologia. É Netuno, é Plutão, é Urano, é Marte, é Júpiter, tantos deuses quantos os povos. Isso não significa dizer que a Bíblia que narra a história do único Deus seja uma imitação barata da mitologia que já era divulgada, já era difundida em toda a terra. Absolutamente não. O cristianismo, os relatos da Bíblia, a partir de Abraão, em comparação com a história da humanidade, são absolutamente recentes. Isso não significa dizer que a antiguidade, portanto, a mitologia que é anterior à Bíblia, ela é a verdadeira só porque é mais antiga. Se fosse assim, matar um ser humano, porque é um dos fatos mais antigos da história da humanidade, agora é correto. Sim, Caim matou Abel no início da história da humanidade. Adão e Eva desobedeceram. Isso não significa dizer que porque é antigo, é correto. A humanidade, depois do pecado de Adão e de Eva, degringolou. E uma das consequências desse degringolar foi exatamente a mitologia. Aliás, a mitologia já pode ser inserida, por favor, Wellington, volte aí, por favor, volte, lá no versículo 6 ou 7, 6, aí, sim, pronto, versículo 5, o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Aqui temos toda a humanidade depravada, toda a humanidade afastada de Deus, também na sua maneira de pensar. A mitologia nada mais é do que uma criação da mente fantasiosa, também atingida pelo pecado, que cria deuses. Ela foi criada para Deus, mas se afastou de Deus, tanto que precisou criar deuses. Ela criou deuses para explicar os dramas, os dilemas existenciais da sua aventura, marcada por tragédias, por favor. Então, nós vamos ler o relato do dilúvio na mitologia babilônica, ou babilônica, e nós vamos ver um paralelo. No relato babilônico, nós temos muitos deuses aí envolvidos nesse castigo. E alguém vai escapar. No relato bíblico, é o único Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó quem decide enviar o dilúvio, e somente Noé, com sua família, escapam. Isso, de forma alguma, deve nos deixar chocados. Quer dizer então que o relato do dilúvio não é uma novidade na história da humanidade? Não, não é um relato. Antes da Bíblia, havia vários outros relatos. Só que, fora do ambiente bíblico, do mundo bíblico, portanto, monoteísta, um único Deus, a fé de Israel, a fé verdadeira, fora, nós temos também esses relatos. Mas isso não significa dizer que esses relatos são verdadeiros. Esses relatos são mito, são mitologia. Isso daqui não é mitologia, isso aqui é um dado de fé, é palavra de Deus. Portanto, não erra. No próximo encontro, então, retomaremos a nossa reflexão, entrando em cheio no capítulo 7 do livro do Gênesis. Boa noite.